Deu certo agora. Vamos fazer aqui, dar continuidade à questão da classificação da norma penal. Existem diversos autores fazem várias classificações. Essas classificações, elas, vez por outra, aparecem em provas de concurso, em prova da OAB, porque a ciência jurídica penal, ela vem se desenvolvendo ao longo das décadas, ela vem aprimorando seus conceitos, e em detrimento desses surgem outros que, de uma forma geral, acaba sendo acolhido pelos doutrinadores. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento das diversas possibilidades de classificação do direito penal, principalmente as mais modernas. Aí, você pode observar uma classificação do direito penal que traz o direito penal do autor, o direito penal do fato e a teoria do direito penal do inimigo. Vamos entender cada uma delas. O direito penal do autor é uma proposta dos penalistas lá da Alemanha, ainda da Alemanha nazista, que fundamentava a aplicação da pena em razão do ser, da pessoa, daquele que o pratica e não a razão do ato praticado. O direito penal do autor deve levar em conta apenas quem é o autor, não especificamente o que esse autor tenha realizado, tenha feito. E aí você tem uma possibilidade de ter penas mais graves, mais perniciosas a esses indivíduos. Eu coloquei aí a figura do Fernandinho Beiramar, que é um dos indivíduos delinquentes mais famosos do Brasil, tem já diversas sentenças penais condenatórias, penas que têm um patamar elevadíssimo, que certamente, dificilmente ele volte a ter liberdade, que ele vai acabar morrendo dentro do presídio, até porque ele não para de cometer crimes. E nós vamos ver lá pelo artigo 75 que todas as vezes que o indivíduo comete um novo crime, mesmo ele já estando cumprindo a pena, não haverá esse limite dos 40 anos, que hoje em dia se faz um limite para o cumprimento da pena de 40 anos. Mas quando ele comete um novo crime dentro do cumprimento da pena, há uma unificação dessas penas e a pena que ele cumpriu, ela é desprezada. E aí ele vai ter que cumprir novamente para chegar a atingir 40 anos. Então, esse direito penal do autor, fiz só um parênteses aqui para explicar o motivo dele poder passar mais de 40 anos preso. É possível. Então, o direito penal do autor vai levar em consideração apenas o autor, sua personalidade, sua condição social, o quanto esse indivíduo ele é pernicioso ao Estado, quanto ele tem periculosidade. E aí se atribui uma punição mais elevada. O direito penal, por essa teoria, vai levar em consideração o autor. É algo que existia nos séculos passados. Agora, o direito penal do fato não permite sancionar o caráter ou modo de ser do indivíduo, devendo julgar exclusivamente seus atos. Ninguém é culpado de forma geral, mas somente em relação a um determinado fato ilícito. Consagra o princípio da culpabilidade, como o juízo sobre a relação do autor com o fato concretamente realizado, não levando em consideração sua personalidade e conduta social. Nós falamos um pouco aqui, e vai ser tema ainda a ser aprofundado, do princípio da culpabilidade. Por esse princípio da culpabilidade, nós devemos entender que a responsabilidade do sujeito não se dá em face do resultado. É necessário avaliar a conduta, o subjetivo.
aquele exemplo que eu dei em relação a uma pessoa que está dirigindo seu veículo automotor a 30 km por hora, em uma via que permite até 80, e vem um indivíduo querendo cometer suicídio e se joga na frente desse veículo. Se nós tivéssemos o direito penal do fato, só porque houve a morte de alguém, essa pessoa que estava dirigindo deveria responder por homicídio, mesmo não tendo praticado um fato doloso, mesmo não tendo praticado um fato culposo. O que é o fato culposo? É a inobservância de um dever de cuidado. Essa pessoa estava com todo o cuidado do mundo. O que é o dolo? É vontade. Eu queria praticar o crime. Então, se não há culpa, se não há dolo, não há crime. Não há de haver a responsabilidade. Porque o direito penal não deve ser o direito penal do fato, para responsabilizar a pessoa única e exclusivamente porque essa pessoa produziu um resultado lesivo. O direito penal, preste bem atenção, o direito penal, ele só vai atrás daquilo que não poderia ter sido evitado pelo sujeito. Aquilo que é inevitável, aquilo que ninguém poderia prever ou evitar, não está para o direito penal. O direito penal, ele, para ver o crime, somente culpabilidade, no sentido de responsabilidade, haver um nexo de causalidade entre conduta e resultado. E essa conduta tem que ser praticada através de dolo ou culpa. Se não, está na esfera do acidental. E aí o direito penal não entra. Então, o direito penal não deve ser considerado como direito penal do fato. Nesse direito penal do autor e do fato, nós temos resquícios na nossa legislação em que se observa, em dados momentos. Em relação ao autor, quando o juiz vai condenar, sentenciar, vai aplicar a sentença penal condenatória, ele tem que verificar as circunstâncias do artigo 59. Que circunstâncias do artigo 59 são essas? Ele tem que observar a personalidade do sujeito, a conduta social, os antecedentes criminais. Para o quê? Para poder atribuir à pena o princípio da sua individualização. A pena tem que ser individualizada. A pena deve ser a cara do sujeito. Então, essas circunstâncias judiciais são também importantes para que o juiz possa fazer a dosimetria da pena, estabelecer entre o mínimo e o máximo da pena. Tem o crime de homicídio, pena de 6 a 20 anos. Entre 6 a 20 anos, o juiz vai ter que dosar essa pena. Há uma metodologia trazida pelo direito penal, que é um sistema trifásico. São 3 fases estabelecidas. E nessa primeira fase, o juiz vai verificar essas circunstâncias judiciais do artigo 59. Antecedentes, conduta social, personalidade. Isso tudo é do autor. O direito penal do inimigo é uma teoria assentada em 3 pilares: antecipação da punição, desproporcionalidade das penas e relativização e ou supressão de certas garantias processuais e criação de leis severas direcionadas a quem se quer atingir: terroristas, delinquentes organizados, traficantes, criminosos econômicos. Então, o direito penal do inimigo, do Jacobs, é uma teoria que vem se desenvolvendo ainda para restringir, suprimir direitos do indivíduo, com a possibilidade de exemplos,
da interceptação telefônica, da privação, do regime disciplinar diferenciado no cumprimento da pena, a lei que traz a questão da possibilidade de apreensão dos bens, da indisponibilidade dos bens, tudo isso vai restringindo os direitos do indivíduo. E são penas, são leis elaboradas ainda com esse. São leis elaboradas com essa fundamentação do direito penal do inimigo, porque o inimigo não deve ter direitos. É uma teoria que veio muito ainda da questão do 11 de setembro. A quebra do sigilo bancário é uma delas? Dos Estados Unidos. Quebra do sigilo fiscal, bancário, quebra de dados. Todas essas são situações que vai poder restringir direitos. Em 1990, nós tivemos a Lei 8.072, que tratou dos crimes hediondos. Por esta lei, se restringiu muitos direitos que até então os indivíduos tinham. Não foi mais permitido anistia, graça, indulto. O sistema de cumprimento da pena, pela lei, naquela época, foi integralmente em regime fechado. E muita coisa já mudou, porque foi visto que violava princípios constitucionais, como da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Vê alguém se está com o microfone ligado. Vamos lá. Outra classificação trazida pela doutrina em relação ao direito penal e a seletividade do sistema penal. Tem doutrinadores que trazem essa classificação em relação ao direito penal de ser a criminalização primária e a criminalização secundária. E aí os doutrinadores trazem essas fundamentações e as bancas examinadoras de concursos públicos, no caso também OAB, acaba te cobrando o conhecimento dessas teorias. A criminalização primária nada mais é do que a escolha de determinadas condutas que serão criminalizadas através de uma lei penal material. É exercido pelas agências políticas, poderes legislativo e executivo. Então, todo esse processo de elaboração das leis penais, e normalmente se dá por lei ordinária, mas não há proibição de ser através de lei complementar, mas o processo mais rápido e menos burocrático é a lei penal ser estabelecida por lei ordinária, é chamado de criminalização primária. E o que vem a ser a criminalização secundária? É a imposição da pena, culminada na lei penal, a determinado indivíduo, no caso concreto, iniciando-se a partir da investigação policial e se estende até a execução da pena. Esse processo de criminalização é operacionalizado pela polícia, pelo Ministério Público, judiciário, advogados, agentes penitenciários e até mesmo pelas agências de comunicação social. Então, você tem aí o primário, quando se elabora a lei, o texto legal, e a criminalização secundária se dá a partir do momento que o indivíduo resolve cometer um crime, poder discricionário, ele vai resolveu a prática criminosa, passa a ter o Estado o dever-poder de impor os seus órgãos estatais, de fazer com que esse indivíduo possa vir a ser punido e cumpra a pena. E aí, quem está dentro desse mecanismo? A polícia, que vai investigar o crime, o Ministério Público, que vai promover a ação penal, vai ser o advogado, entre aspas, acusador, vai ser o Ministério Público é o detentor da ação penal, vai ter um juiz que vai
zelar pela imparcialidade e, ao final, pode vir a condenar ou não, dentro do livre convencimento em relação às provas que foram estabelecidas. Depois, passa a ter a administração carcerária o dever de fazer com que esse indivíduo cumpra a pena, sendo respeitados todos os direitos e garantias. Então, é uma criminalização secundária. Essa é uma nomenclatura trazida também pela doutrina. Mais uma. Vamos lá, trazer muitos conceitos aqui para que vocês não sejam pegos de surpresa quando forem questionados acerca de um nome desse, e muitas vezes você sabe um conceito, sabe o que é, mas a terminologia que está sendo trazida é diferente. Tipo aqui, direito penal político ou demagogo, o direito penal promocional. Então, se você sabe o que é o promocional, mas esqueceu que o promocional é o mesmo demagogo ou político, aí você acaba escorregando na casca da banana. Vamos a essa classificação em direito penal político ou demagogo, o direito penal promocional. Ocorre quando o Estado emprega leis penais desconsiderando o princípio da intervenção mínima, usando o direito penal com fins políticos e para efetivar políticas públicas, buscando a transformação social. Ocorre que o direito penal não deve ser usado para efetivação de políticas públicas. O Estado não pode criminalizar condutas a fim de buscar mudanças sociais. Então, há uma crítica muito forte quando o direito penal é utilizado pelo Estado para uma autopromoção, porque o Estado não consegue desenvolver políticas públicas adequadas, às vezes para diminuir a violência, para diminuir a criminalidade, às vezes para diminuir a necessidade de condições de moradia, de emprego. E aí, um exemplo que é trazido pela doutrina é a questão da mendicância. Até 2009, havia a contravenção penal de mendicância. Existem os crimes e existem as contravenções. Os dois são considerados infrações penais. Os crimes são os mais graves e as contravenções menos graves. É uma questão apenas de natureza. As contravenções estão na lei das contravenções penais, nós vamos ver ainda, e também a questão da forma de cumprir a condenação, a punição. A contravenção penal é o que a doutrina italiana chama de delito anão. A mendicância era considerada uma contravenção, uma infração penal, mas de pequena monta, de pequena gravidade. Então, esse direito penal político ou demagogo, ou direito promocional, vai cuidar disso. O direito penal de emergência. Em determinadas situações, a sociedade clama por criminalização de condutas. Diante disso, o Estado atende às demandas de criminalização manifestadas pela sociedade, mesmo que direitos e garantias individuais sejam desrespeitados. Exemplo, a criação da Lei dos Crimes Hediondos. Para quem não lembra, a Lei dos Crimes Hediondos ela veio a partir de toda um clamor social que se teve em detrimento do sequestro do empresário Abílio Diniz, dono dos supermercados Pão de Açúcar. Não tinha legislação adequada àquela época. E aí se estabeleceu a Lei dos Crimes Hediondos. Por quê? Porque trazia para aquela conduta da extorsão mediante sequestro um rigor muito maior do que antes. E aí é o que se chamou de direito penal de emergência. O Estado ele acaba elaborando leis
por conta da gravidade de fatos que a sociedade clama por justiça, clama por um rigor, como é o caso da legislação que trouxe recentemente, em 2018, o estupro coletivo. Tem o estupro do artigo 213, mas o estupro, ele tem, a partir de 2018, uma causa de aumento de pena. A pena do estupro, ela será elevada de 1/3 a 2/3, caso esse estupro seja coletivo. E também o estupro corretivo. O estupro coletivo, em detrimento de ter 2 ou mais agentes, 2 ou mais indivíduos praticando o estupro contra a pessoa, e o estupro corretivo quando indivíduos, em detrimento de uma questão social ou de uma questão sexual da vítima, decide por praticar o estupro. Tipo, tem a pessoa que tem uma questão sexual. Eu sou a mulher em si, a mulher que ela tem a opção sexual em relação a outras mulheres, a homossexualidade. E aí vem um homem e a estupra para querer dizer, não, você tem que sentir prazer com o homem. Isso acontecia e acontece muito no Brasil. E o legislador, em bom tempo, já estava passando até da hora, trouxe um aumento de pena em relação a essa situação. Outro exemplo de estupro corretivo, quando um determinado traficante de drogas de uma região, ele tem uma moça que ela começa a namorar um policial. E aí ele, para demonstrar que ela não pode fazer isso, namorar pessoas de outros grupos ou de alguém da polícia, ele vai e a estupra. É uma causa de aumento de pena em detrimento de ser considerado um estupro corretivo, porque ele quer corrigir a pessoa, quer corrigir a opção sexual, quer corrigir a questão social da pessoa. Então, essa questão do estupro, ele veio a partir de um direito penal de emergência. Professor, algum meio, sei lá, digital, tipo, caracteriza também o estupro como... O estupro, há 2 anos, lá no Piauí, teve a primeira decisão, que foi um caso bem parecido ao que você está remetendo, onde um sujeito ele estava chantageando uma moça virtualmente, e ela acabou cedendo, e ele foi responsabilizado por um estupro. Foi chamado de estupro virtual, mas que foi tipificado ainda pelo artigo 213. Mas não tem a denominação no Código Penal de estupro informático. Mas esse caso foi bem emblemático e trouxe essa possibilidade que você está relatando. Foi no Piauí. Professor. Oi. Professor, e aquele caso daquelas meninas que teve a exposição das fotos delas e tal, ali é mais para assédio ou é assédio, né? Hoje em dia também foi criminalizada essa situação. Então, as penas, elas foram bem elevadas. Não é da Lei Carolina Dickmann, já é posterior essa criminalização, mas tem dispositivo penal que já traz essa importunação como crime, que até então ela não era criminalizada, era apenas considerado como uma contravenção penal.
Bacharéis em direito, membros do Ministério Público, da Defensoria de Advogados, ele tem, se caso cometer algum crime, por ele ter um conhecimento maior jurídico, pode ter uma pena agravada? Para alguns crimes, sim. Para alguns crimes, há dispositivos específicos na lei que prevêem a questão do agente público ter um aumento de pena para determinado crime. Muitas vezes porque a sua condição o favorece para esse cometimento de crime. Tipo, uma adulteração de veículo automotor. O sujeito que trabalha lá no Detran, quando ele pratica esse crime, ele tem um aumento de pena. Ou seja, a condição dele o favoreceu. Mas deve ser demonstrado que essa condição foi sine qua non, foi uma condição sem a qual o crime não teria existido ou que realmente tenha lhe favorecido essa condição da função pública. Se a condição pública em nada favoreceu, não há por que haver o aumento de pena. No passado, o senhor falou sobre os índios, as questões que eles são julgados lá no próprio grupo deles, tem essa opção. Se caso eles se sentirem injustiçados, ou então acharem que a pena que foi dada a eles, a punição do grupo, é uma pena exagerada, eles podem recorrer também por meio público, como do Ministério Público, não sei, tipo, eles podem recorrer a meios judiciais? Não, quando eles promovem essa justiça interna, os recursos também são internos, é a lei deles. Se os índios optarem por não empreenderem essa justiça dentro do meio tribal, eles podem levar o caso ao conhecimento das autoridades públicas e haver a adequada ação penal. Mas não teria como recurso a justiça comum. Seria uma questão interna. Professor, vamos lá para o... Oi. E aqueles negócios, aqueles artigos lá que você colocou nos slides, é preciso saber de todos? Não. A questão dos artigos, quando eu coloco aqui algum artigo, para dar a exemplificação do tema. Porque, como nós estamos estudando a parte geral do Código Penal, é importante a gente ter a noção de que essa parte geral, ela dá amplidão, ela dá fundamentação a todos esses outros dispositivos. Então, o que você, nesse semestre, possa vir a ser cobrada, será do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal. Esse você vai ter que ter conhecimento. Os demais, os tipos penais incriminadores, que estão a partir do artigo 121 do Código Penal até o 361, bem como em leis especiais, ditas extravagantes, que tem também conteúdo de direito penal, esses você não tem que ter conhecimento. O que nós vemos aqui no direito penal são normas gerais, ou seja, você vai pegar aquela norma lá do artigo 238, 240, e vai fazer uma interpretação dela a partir desses conceitos. Mas fique despreocupado. Professor? Oi? No caso dos índios, por exemplo, se acontecer assassinatos e a tribo entende que esses assassinatos são corretos, cabe algum recurso à justiça? A justiça pode intervir ou não pode porque são índios e é a cultura deles? A justiça pode intervir a partir do momento em que não está havendo a justiça interna. Lá, não está tendo justiça interna. O que está havendo? Vários crimes e não há qualquer forma de punição em relação a esse fato. Havendo a omissão da tribo, da justiça indígena, aí o Estado tem que tomar conta.
Mesmo se a tribo for aquelas que são bem isoladas, são assim, não tem nenhum contato com a civilização, não com assim, com a sociedade em geral. Vocês cometeram um crime em outro território, ele quer falar. O que nós temos também, cometeram um crime no nosso território brasileiro. Talvez seja sua dúvida, é que os índios, eles são considerados inimputáveis. Que índios? Aqueles que ainda não tiveram aculturamento. Aquele índio que você está se referindo lá da floresta, que ele nunca viu uma civilização, ele não tem qualquer cultura do homem branco, chamado, esse índio é considerado inimputável. Então, ele não tem responsabilidade penal. O índio que tem responsabilidade penal é aquele que já tem discernimento, que já tem uma cultura acerca dos crimes, das questões sociais. Então, tem que fazer também esse paralelo. Entendi, professor. Obrigado. Valeu. Direito penal. Esse rapaz que está aí na imagem de verde foi aquele rapaz que ele se masturbava dentro de transportes coletivos e ele acabou não sendo preso à época porque foi entendido pela interpretação de que ele havia praticado uma contravenção penal. Posteriormente, e aí vem o direito penal de emergência, é que o legislador, por conta da mídia, resolveu estabelecer uma lei, que foi a Lei 13.718, de 2018, e aí trouxe o crime da importunação sexual. Esse crime está tipificado no Código Penal, foi trazido para o Código Penal no artigo 215. Até então, não era considerado crime. O direito penal simbólico ocorre quando uma lei nasce desprovida de qualquer eficácia jurídica ou social. A lei é simbólica porque ignora direitos e garantias fundamentais ou porque não tem aceitação da sociedade. Alguns exemplos. A lei da palmada. O que era a lei da palmada? A lei da palmada era a lei 13.010 de 2014. Lei 13.010 de 2014. Essa lei da palmada, quando começaram a discutir eles começaram a abranger demais, a trazer uma questão de que até uma palmada seria considerada como crime. E aí você perderia por completo qualquer possibilidade de disciplina em relação aos filhos. Essa lei, ela pegaria? Ela teria uma aceitação social? Ou é muita interferência do Estado? Lógico que eu não estou aqui tratando de castigos imoderados em relação a crianças, nem castigos imoderados, castigos físicos, tratamentos cruéis, degradantes contra a criança, nada disso. Somente a questão de uma palmada, simples palmada, que não vai trazer nem rubefação, nenhuma lesão à criança, se isto daí teria apoio da sociedade. Então, é um direito penal simbólico, que é simbolizar alguma coisa com uma lei absolutamente ineficaz, uma lei que não vai dar fruto algum, que a sociedade vai ter essa lei como uma perda de tempo, desacreditando do próprio Estado. A questão da marcha da maconha, você querer criminalizar pessoas que estão ali com a ideologia, com um pensamento de mudança legislativa, mas queriam criminalizar a marcha da maconha, fazendo com que as pessoas respondessem por apologia ao crime, que é um verdadeiro absurdo. Então, é um direito penal simbólico,
um direito penal que vem e não tem eficácia, não tem efetividade. Quando foi editada a lei do desarmamento, por incrível que pareça, tinha lá um dispositivo legal que criminalizava a posse de arma de brinquedo. Pasmem, tinha um dispositivo que previa a posse de brinquedo como um crime. Essa lei, ela ainda ficou, esse dispositivo ainda passou um bom tempo em vigor, até que foi trazida a inconstitucionalidade do seu dispositivo. Mas é um direito penal simbólico, porque é uma lei absolutamente ineficaz. Vamos aí para a questão. Vamos ver aqui Professor, algumas perguntas. O Eduardo, papel de... Tá. Vamos ver aqui. Ver algumas perguntas aqui dos colegas. Eduardo, o papel de transformação social recai mais sobre o direito civil, como exemplo da multa para pessoas que não usam máscaras em locais públicos. Correto. A questão, o direito penal, ele sempre está em última ratio, Eduardo. Ele só deve agir quando o direito civil, o direito administrativo, eles não forem suficientes. Direito penal é muito drástico, você priva a liberdade, restringe direitos, então não deve ser, a intervenção do Estado deve ser mínima na vida das pessoas, dos cidadãos. Sobre a imunidade parlamentar, a Rebeca está perguntando, a gente vai ver ainda sobre as imunidades parlamentares, quando do estudo da territorialidade, em que nós vamos ver as imunidades diplomáticas, aí se fala também um pouquinho da imunidade parlamentar, antecipando que os parlamentares eles são imunes pelas suas palavras, pelos seus votos. Os índios tapebas de Caucaia deixaram de ser inimputáveis. Quando você considera que eles realmente são índios, é preciso avaliar a regra em cada indivíduo, identificando, Jobson, cada índio. Né? Pode ser que um índio lá já tenha cultura, pode ser que outro não. Do que eu tenho conhecimento, todos os índios tapebas lá de Caucaia, eles são absolutamente aculturados. Eles têm cultura, eles sabem ler, sabem escrever, sabem conversar. Então, a inimputabilidade do índio, desse homem, chamado homem da floresta, é porque não atingiu discernimento. Ele não tem compreensão do ilícito penal, do que está fazendo. E aí, algumas perguntas mais. Laide, a lei feita posteriormente ao crime, ela não se aplica à pessoa que a cometeu anteriormente, né? Não se aplica. Nós temos o princípio da anterioridade da lei, no caso lá, por exemplo, do sequestro da Abílio Diniz, desse rapaz que se masturbava dentro dos coletivos, eles, em nenhum momento, eles vão ter essa lei mais severa, porque a lei tem que ser anterior ao fato praticado, que nós vamos ver também quando do estudo do princípio da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade da lei penal mais maléfica. Vamos lá prosseguir aqui, vamos falar sobre interpretação da lei penal. Será que tem importância você interpretar uma lei penal, fazer essa interpretação, aprender, ter pelo menos as noções em relação à interpretação? É claro que sim. Por quê? Porque você vai estar lidando com o principal direito do ser humano. Ah, é a vida. Ótima vida. Mas é a liberdade. A liberdade é um direito fundamental. Quando você vai restringir, privar a liberdade de alguém, segregando, é algo temeroso. Então, você tem que interpretar a lei devidamente.
nem ampliando, nem estendendo, quando não se pode. Então, é por isso a necessidade de nós verificarmos essa questão da interpretação da lei. Vamos a ela. Conceito de interpretação. É o processo lógico que procura estabelecer a vontade contida na norma jurídica. A interpretação é feita através da hermenêutica, que é o método ou ciência que se ocupa da interpretação da lei. Interpretar as leis é tarefa fundamental, mesmo para as leis supostamente claras. Aliás, a própria conclusão de que uma lei ser ou não clara só é obtida através da interpretação. Pela interpretação, segundo os nossos doutrinadores, nós temos a interpretação quanto à origem, quanto ao modo e quanto ao resultado. Vamos lá, quanto à origem. De onde origina essa interpretação? A interpretação, ela pode ser autêntica. Interpretação autêntica também é chamada de interpretação legislativa. Por quê? Porque é o legislador que faz. É o legislador que traz um determinado conceito dentro da própria lei. É dado pela própria lei. O legislador vem e descreve um conceito de algo dentro do texto legal. Professor, exemplo. Nós temos o artigo 327 do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público. Havia tanta controvérsia quando se ia punir alguém, um servidor público, para saber, o terceirizado se caracteriza, um indivíduo que está lá na Petrobras, essas pessoas são consideradas como funcionários públicos. Então, para dirimir qualquer controvérsia jurídica, o legislador resolveu, por bem, descrever o conceito de funcionário público e o fez no artigo 327 do Código Penal. Outro exemplo, no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, artigo 150 trata de violação de domicílio, mas o parágrafo 4º, ele traz o conceito de casa. Por que o legislador fez isso? Ele fez isso para trazer uma interpretação autêntica, para não dar dúvida a ninguém no momento de interpretar. Uma boleia de caminhão, o escritório de um advogado, são considerados como casa? É um asilo inviolável? O que o legislador fez? Ele vem e traz o conceito de casa. A interpretação doutrinária, feita pelos estudiosos. Então, os doutrinadores, todos esses que escrevem os livros, eles vão trazer interpretação originária. É através dela que nós vamos ler e interpretar o direito. A exposição de motivos do Código Penal é um exemplo de interpretação doutrinária, não é uma interpretação legislativa autêntica. Foram os doutrinadores que estavam ali elaborando, trazendo os conceitos e ideias para o novo Código Penal, novo, de 1940, mas aí trouxeram lá uma exposição de motivos, como se fosse um prefácio à lei. O que está escrito ali é uma interpretação doutrinária. Jurisprudencial, feita por quem? Pelos juízes. A partir do momento em que os juízes, em segunda instância, eles acabam trazendo mesmas decisões a casos semelhantes, eles estipulam jurisprudências, que vai ter um poder de trazer interpretação aos juízes de primeiro grau, aos juízes juiz das comarcas criminais, juiz de uma cidade como Itapajé. Aí o juiz lá está julgando um caso criminal e aí ele verifica que aquele mesmo caso está sendo decidido pelos tribunais superiores de uma determinada forma.
Ele é obrigado a seguir isso? Não é obrigado. Ele tem um livre conhecimento. Essa jurisprudência não vincula. Jurisprudência que vincula é só se for uma súmula vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, que até nós já vimos. Interpretação da lei, ela pode ser também quanto ao modo gramatical, ou chamada lógica, ou filológica, é um sentido literal da interpretação, da norma. Então, você tem a norma, você vai interpretar cada palavrinha. O sentido da norma é um sentido gramatical, é um sentido em que você visualiza cada palavra e dá significado a eles. Teleológica, também chamada de lógica, descobriu o significado acerca dos fins que se destina. Qual foi a finalidade dessa lei? Vamos tentar descobrir a que fim o legislador intencionou a criação dessa lei. Então, essa forma de se interpretar que nós vamos ter, de identificar o fim a que se destinou a lei, é uma forma de interpretação. A interpretação histórica, debates que envolveram o projeto de lei. Então, quando uma lei ela está sendo elaborada, nós temos comissões que vão discutir essa lei. Comissão de Justiça, Comissão de Constitucionalidade, vão ter debates orais, vão ser apresentadas teorias acerca dessa lei, e aí a gente pode procurar o quê? Os anais, tudo que está ali no Congresso Nacional, tudo que foi discutido, para a gente verificar a história, o histórico dessa lei. Vai servir como uma interpretação. Sistemática, interpretação sistemática, por meio de todo o sistema jurídico. Então, você vai pegar essa norma que você está avaliando, essa lei, e vai fazer uma interpretação diante de todo o ordenamento jurídico. Você pode interpretar a norma a partir em paralelo à doutrina, em paralelo às jurisprudências, em paralelo às outras leis, ao Código Civil, ao Código Tributário, seja o que for, mas você faz uma interpretação sistemática, porque o direito ele é harmônico. O Código Penal ele tem que ter uma harmonia entre suas leis. Ele tem que ter um equilíbrio em relação à forma e à materialidade, um equilíbrio em relação ao quantitativo de penas, e aí você faz de forma sistemática. E, por último, a questão da interpretação da lei penal quanto ao resultado, quanto à origem, quanto ao modo e quanto ao resultado. Então, quanto ao resultado, ela pode ser declarativa, restritiva e extensiva. Vamos à primeira, declarativa ou estrita. Quando foi verificado que o legislador utilizou de forma adequada e correta todas as palavras contidas na lei, ocorrendo exata equivalência entre os sentidos e a vontade presente na lei. Essa interpretação declarativa é uma forma de você declarar que tudo que o legislador queria em relação à lei, ao seu significado, ele conseguiu. Não precisa essa lei de mais nada, de uma interpretação a mais, de uma ampliação, de verificar essa interpretação em relação a outras normas, ou normas penais, ou normas civis, seja lá o que for. Mas só na leitura da lei, essa lei ela acaba sendo estrita, declarativa. Exemplo, lá no artigo 141, inciso 3 do Código Penal, o legislador considerou como majorante. O que é majorante? É uma condição de maior punibilidade, é um aumento em relação à pena. Vai aumentar a pena. Então, tem um crime? Tem. Mas se tiver uma majorante, vai aumentar. Às vezes aumenta de 1/3 a 2/3. Como lá a questão que nós vimos, que eu citei há pouco, do estupro coletivo e do estupro corretivo.
que é um aumento de pena, se for praticado daquela forma. É uma condição de maior punibilidade, ter sido estupro coletivo ou corretivo, causas de aumento da pena. Então, o artigo 141, inciso 3, é uma condição de aumento da pena, de crime contra a honra, o ter sido cometido na presença de várias pessoas, sem fixar o respectivo mínimo, mas deve entender-se que este é superior a 2. Então, no artigo 141, inciso 3, que trata dos crimes contra a honra, quais são os crimes contra a honra? Injúria, calúnia, difamação, lá no artigo 138, 139, 140 do Código Penal, você tem um aumento da pena, estabelecido no 141, inciso 3, que se refere a ter sido a injúria, a calúnia ou a difamação proferida quando da presença de várias pessoas. Mas o legislador não estabeleceu quantas pessoas. Pela interpretação do texto legal, você vai ter que entender que várias pessoas têm que ser mais de duas. Porque todos os outros dispositivos, quando o legislador quis descrever, ele disse superior a 2. Interpretação restritiva é a que diminui a amplitude do texto da lei, adaptando-o à sua real vontade. A lei disse mais do que quis. Plus dicit quam voluit. Então, essa interpretação restritiva, ela vai restringir a amplitude da lei, porque nós estamos falando de punição, de privação de liberdade, de restrição de direitos. Então, quanto mais restritiva, mais restringir o conceito em relação ao que está se interpretando, menor será a possibilidade de incriminar uma pessoa por uma lei que não está no seu texto, querendo realmente essa incriminação, que o texto legal não se predispõe a isso. Exemplo, o artigo 155 do Código Penal, ele trata do furto. O que é o furto? Um crime contra o patrimônio. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O legislador trouxe coisa alheia. Se o legislador descreveu coisa alheia no Código Penal, ele o fez de coisas que tenham significado, significância, que tenham um valor. Aquilo que não tem valor, que é insignificante, que é bagatelar, não está nesse dispositivo. Tipo, eu subtraí um piper das lojas americanas. Uma pessoa pegou uma presilha sua. Pegou sem que você tivesse visto. Você pegou ali um guardanapo de um restaurante sem ter consumido nada. E pegou para limpar as mãos. Subtrai coisa alheia. Mas isso realmente é o que o legislador queria? Não, você tem que restringir o texto penal para não ampliar. O legislador só traz palavras, só traz elementos na descrição de condutas que realmente sejam significativas. O que não for, não está no direito, não está no Código Penal. Interpretação extensiva ou ampliativa. Quando a lei carece de amplitude, ou seja, diz menos do que deveria dizer, devendo o intérprete verificar qual o real limite das normas, ou quais os reais limites da norma. Alguns exemplos em relação a essa norma poder ser ampliativa ou extensiva. Vai ampliar o conceito. No artigo 130 do Código Penal, nós temos o crime de perigo de contágio venéreo. Então, diz lá o texto do artigo 130 do Código Penal, o sujeito que ele
levar perigo de contágio de doença venérea a outra pessoa. Mas ele não trouxe lá o próprio contágio de moléstia grave. Só traz a questão da moléstia do contágio venéreo, mas não da moléstia grave. Se é possível a questão de um perigo de contágio de moléstia venérea, de doença venérea, é lógico que uma moléstia grave também ele é um conceito que você tem que interpretar para a norma. Não necessitaria o legislador ter descrito todas as possibilidades. No artigo 235, veja também a questão da interpretação que pode ser ampliativa. Crime de bigamia refere-se não apenas à bigamia, mas também à poligamia. No artigo 235 do Código Penal, quando você puder observar, você vai ver que ele pune a questão da bigamia. Contrair casamento com uma pessoa que já é casada. Mas se a pessoa já tiver tido outros casamentos, enganando outras pessoas, ou estando ali em poligamia, é lógico que esse conceito está ampliado para entender que também esse casamento que ele celebrou agora é considerado crime de bigamia. Ele vai responder também pelo crime do artigo 235. Outro exemplo, do artigo 260, perigo de desastre ferroviário. Envolve, além do serviço ferroviário, o serviço de metrô. No artigo 260 do Código Penal, que trata do crime de perigo em relação a desastres ferroviários, não trouxe a questão de metrô, apenas de ferrovias, de trens. Mas você vai fazer uma ampliação para entender que, além dos trens, o serviço de metrô está absolutamente contemplado nessa questão do artigo 260. O Geobson está perguntando aqui sobre o princípio da insignificância ou da bagatela, se refere muito a valores materiais e quando a valor emotivo. O princípio da insignificância, Geobson, ele vai abranger tanto a questão de valores materiais quanto valores, um valor emotivo em relação à interpretação em si, ou seja, o valor ele tem que ser econômico, financeiro. Se você tinha muito afeto a uma moeda, porque foi seu pai que lhe deu essa moeda, e é uma moeda ainda em circulação, uma moeda de 20 centavos, esse valor afetivo, ele não será, esse valor afetivo que você tinha essa moeda de 20 centavos, não será aferido. O juiz não vai julgar o princípio da insignificância por valor afetivo emotivo. Ele vai julgar pelo valor econômico. Esse sim tem que ser provado. Mas nós vamos ainda falar sobre os princípios, sobre o princípio da insignificância ou princípio bagatelar. Professor, o crime de envenenamento é um crime qualificado? Perdão, dá para repetir? O crime de envenenamento é um crime, como é que se diga? Acho que é crime qualificado que se dá o nome, duplamente qualificado, não sei. O artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio, ele traz algumas qualificadoras. O que é qualificar um crime? É trazer esse crime a um outro patamar de pena. É elevar essa pena. E o crime de homicídio tem a forma simples, que é a pena de reclusão de 6 a 20 anos, e tem a forma qualificada, que vai elevar a pena a 12 a 30 anos. Quando as qualificadoras, elas podem ser de ordem objetiva ou de ordem subjetiva. Subjetivo, o motivo. Eu vou matar porque eu quero uma herança, por um motivo torpe, por um motivo insignificante. Então, os motivos do crime, eles podem vir a trazer uma qualificadora, um aumento em relação ao patamar dessa pena. Como a questão objetiva, que é o meio como você cometeu esse crime.
através do veneno que você está expondo, através de um meio insidioso, cruel, que tornou impossível a defesa da vítima, traição, emboscada, ou qualquer outro meio insidioso. A interpretação analógica. Interpretação analógica é um processo de interpretação usando a semelhança indicada pela própria lei. O legislador é quem vai te mandar fazer a interpretação. Ele vai possibilitar que você interprete, porque ele te remete a essa possibilidade. Veja aí no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, que é uma qualificadora, que o Jobson acabou de perguntar, é uma qualificadora. Se o homicídio é cometido à traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, outro recurso é porque os primeiros que foram citados, traição, emboscada, dissimulação, são recursos que dificultam a defesa da vítima. E aí você tem o legislador dizendo outro recurso. Ele não descreveu todos os recursos, mas possibilitou ao intérprete que você verifique se houve um outro recurso que não esses que o legislador já expôs, traição, emboscada, dissimulação, que tornou impossível a defesa do ofendido. E aí eu trouxe aí essa foto. Esse jogador, na verdade, ele foi vítima lá em São Paulo, que ele bateu essa foto com a esposa de um dono da festa, ele era amigo da filha, e ele bateu essa foto, a esposa ainda dormindo. Se ele tivesse matado essa moça, essa senhora, nesse momento, seria um homicídio com um recurso que tornou impossível a defesa da ofendida. Não foi a traição, não foi de emboscada, não foi de simulação. Simplesmente ela estava dormindo. E aí ele chegou lá e matou. É uma forma de qualificar o homicídio em detrimento desse recurso. Aí você fez o quê? Uma interpretação analógica, que o legislador assim possibilitou. Assim, um outro recurso deve ser semelhante à traição, emboscada ou dissimulação. Caráter insidioso. Trata-se de uma hipótese de interpretação analógica, em que a própria lei determina que se estenda seu conteúdo. E a analogia? No direito penal, é possível haver a analogia. A analogia é uma forma de integração da norma, integração do direito, utilizando lacunas, para suprir essa lacuna. Não tem uma norma. Não, mas vamos utilizar a analogia. É possível aplicar a analogia em bona parte, para favorecer o réu, nunca em malefício do réu. Aplica-se uma norma existente para uma determinada situação a um caso concreto semelhante, para o qual não há qualquer previsão legal. Em bona parte, em benefício da parte, em benefício do réu. No caso de leis penais não incriminadoras, é perfeitamente permitido o uso da analogia a favor da parte. Em malam parte, em malefício da parte, não pode ser usada para criar crimes ou penas, os quais o legislador não tenha determinado. Princípio da reserva legal. O que é que diz o princípio da reserva legal? Não haverá crime se não houver definição legal. É preciso definição, descrição, definir o que é o crime. Qual é o crime? Crime, artigo 121, matar alguém. Crime, é o artigo 155, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Então, tem que estar absolutamente descrito, definido. Aqui no artigo 128, olha o exemplo que foi colocado. Traz o crime de aborto. Crime de aborto, no artigo 128, diz que não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 2.
se a gravidez resulta de estupro. Também não se pune o médico se a gravidez resulta de violência sexual mediante fraude. O que é essa violência sexual mediante fraude? Estabelecido no artigo 215. Não é estupro, é violência sexual mediante fraude. É outro crime. Eu tenho um irmão gêmeo e o meu irmão saiu com a moça, não queria mais, e aí eu fui lá, enganei ela com a finalidade de manter relações sexuais. Foi consentido? No momento, foi, mas só que em detrimento de uma fraude. Analogia em Bonaparte. Se essa moça, ela restou grávida, se ela ficou grávida em decorrência desse crime, dessa violência sexual mediante fraude, é possível utilizar também a analogia em benefício da mesma para que ela possa abortar. Ela é obrigada a abortar? Não, não é obrigada. Mas ela tem um direito, é um poder discricionário. Ela vai poder abortar porque a lei assim prevê, assim garante que ela pode. Como foi, e foi muito discutido também, a questão dos casos de Zika, em que os fetos tinham um problema na sua formação, e aí a lei também permite, do artigo 128 do Código Penal, que quando a gestante, ela tiver em risco a sua vida, ela pode também optar pelo aborto. E aí se tentou, e isso teve voto do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de os fetos com má formação, as mães poderem praticar o aborto e não virem a ser punidas, criminalizadas por esse fato. E aí utilizou-se a interpretação, a integração da lei penal em relação à analogia, para dizer que, já que a mãe, que ela corria risco de vida, ou que a criança corria risco de vida, ela pudesse, sim, praticar o aborto. Olha aqui a interpretação em Malan Partem, artigo 269 do Código Penal. Deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Diz aqui no texto legal do artigo 269, o médico. Fala em outro profissional da saúde? Não fala. Não, mas se for então um fisioterapeuta que ele teve conhecimento, era uma doença que a notificação era obrigatória para o Ministério da Saúde e o fisioterapeuta não fez. A lei penal não descreveu essa conduta em relação a fisioterapeuta. Ele, legislador, fez única e exclusivamente em relação ao médico. Então, você não pode utilizar a analogia em Malan Partem, em malefício do sujeito, para incriminar ele a uma conduta. Vamos ver aqui algumas perguntas. A Vitória está perguntando, no caso, tem que ter um motivo para fazer aborto? E se não tiver, a pena pode ser de quanto tempo? Motivo para fazer aborto, ninguém no Brasil é obrigado a fazer aborto. O aborto, em regra, é crime. A possibilidade, Vitória, que existe em relação a mulher poder não ser criminalizada, não ser apenada em relação ao crime de aborto, é que o artigo 128 do Código Penal, ele traz situações que possibilitam, no caso do estupro, quando a gravidez resulta em estupro, e quando a gestante corre risco de vida. Então, nessas duas possibilidades, é possível, seriam os motivos que levariam a mulher a não ser punida quando praticasse o aborto. Então, é a lei que diz. Não há necessidade de uma autorização judicial, porque a lei já assegura. Em relação ao quantitativo de pena,
eu não sei decorado, teria que olhar no artigo 128 do Código Penal o crime de aborto. Ok? Para nós finalizarmos aqui a nossa aula de hoje, vamos ver aqui as características das normas penais. As características. O que é que vai caracterizar uma norma penal? Veja essa ilustração, essa foto, como ela é interessante para esse sentido da lei penal. É proibido o carro roubado no complexo da Pedreira. Então, alguém colocou essa faixa lá nessa comunidade da Pedreira, acredito eu que seja Rio de Janeiro, e é uma norma que foi posta pela comunidade. Vamos ver se essa norma que foi posto lá, essa faixa, ela tem as características das normas penais. Vamos ver o que falta nela. Imperatividade. O que é a imperatividade? É um caráter obrigatório. De que todos serão obrigados a obedecer. Essa faixa tem essa obrigatoriedade? Eu acho que sim. Eu jamais colocaria um carro roubado no complexo da Pedreira. Eu acredito que a pena, embora não colocou aí na faixa, mas a pena também está subentendida. Não vai ser uma coisa muito boa. Exclusividade, a única que define crimes. Então, direito civil, direito processual civil, processual penal, direito comercial, direito tributário, qualquer outro ramo do direito está vedado. Não tem essa possibilidade, eles não conseguem, não tem essa possibilidade porque o legislador constitucional não permitiu de haver definição de crimes por outro ramo do direito que não seja o direito penal. Então, o direito penal é o único ramo do direito que tem esse poder sancionador, que tem a exclusividade de definição de crimes com a consequente culminação das penas. Generalidade, destinada a todos devem obedecer às normas. Impessoalidade não se refere a pessoas determinadas, não é para um grupo, não é para um determinado número de pessoas, mas de forma impessoal, independente da questão social, das funções que exerçam. Irrefragabilidade, somente pode ser derrogada por outra norma. Há de haver uma nova norma, uma nova lei penal, dizendo que a lei anterior não está mais em vigência. Ou uma nova norma penal contrariando o texto da lei anterior. E aí se entende que a lei anterior está revogada. Abstratividade não abrange fatos pretéritos, somente fatos futuros. Ou seja, é a anterioridade da lei. A lei penal está para o futuro. Não vai, a partir da sua edição, da sua vigência, abranger fatos do passado. Fatos que o sujeito não pode mais modificar, porque o tempo não volta atrás. Bilateralidade é uma relação jurídica entre o Estado e os cidadãos. Nessa faixa, certamente, não há essa relação jurídica do Estado para com os cidadãos. O monopólio punitivo é do Estado. Somente o Estado ele pode exercer o ius puniente. Somente ele. Com exceção lá, aquela regrinha que a gente falou em relação a esse monopólio do direito penal quebrado pelo dispositivo da lei indígena. Então, nossa aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. Para a próxima aula, nós possamos adentrar em relação à norma penal em branco. Vou parar a gravação.